Pernambuco está de volta com o tema Emprego e Desemprego no Brasil. Bem, vamos continuando aqui, agora trazendo novamente para a realidade de Pernambuco, Luiz Henrique Romani. Nós tivemos aí o surgimento do polo de Suape, né, que trouxe uma grande quantidade de trabalhadores. Só que mais recentemente a gente já tem a questão do estaleiro, que está inclusive sob ameaça de um fechamento a partir de 2019, se não surgirem contratos. No momento também está à espera de uma verba do BNDES, ou seja, uma situação de uma instabilidade muito grande. E ali tem um volume interessante de trabalhadores. Então, gostaria que o senhor começasse falando sobre essa situação de Suape e, se possível, a gente dá um panorama aí sobre os outros postos, né, como o caso do polo farmacoquímico lá de Goiânia. Bem, a parte de Suape, ela é assim, bastante complexa, porque nós temos lá alguns complexos industriais, não é só o estaleiro, que está em dificuldade porque as encomendas foram cessadas, você tem alguma coisa na carteira até 2019 e se não venderem mais nada, para. Você tem toda a parte de refinaria que está incompleta a obra e está à venda. A Petrobras colocou à venda, está no processo de venda, quer dizer, procurando potenciais compradores. Atualmente, do jeito que está, ela é deficitária, é uma empresa deficitária. Nós temos lá, por exemplo, que foi instalada no período do Jarbas, a Most Gisolf, que é uma grande processadora de PET, de embalagens, que entrou em recuperação judicial, está à venda também a empresa, com dificuldades. Nós temos empresas que fabricam equipamentos para aerogeradores, que está em concordata também. Quer dizer, então, nós temos um bocado de grandes empresas com dificuldades em Suape. É claro que muito disso fruto do problema do momento econômico que o Brasil passa. Quer dizer, então, eu creio que muitas dessas vão ter soluções. Talvez o maior risco seria na parte do estaleiro, hoje. E a situação da Hemobras, como está? Até teve a questão do fator recombinante, né, que quase que a gente perdia, e aí não ter perdido a garantia de que alguns empregos eles se mantenham. Eu creio que sim. Não houve mais nenhuma notícia negativa na área, mas a gente tem sido surpreendido por algumas notícias negativas do governo federal, assim, de repente, né? Então, a última notícia que eu tenho é que a obra continua devagar, né? Mas quem passa ali em frente vê que a cada dia está se fazendo mais, com atrasos. No interior a gente teve o problema da parada da ferrovia, quer dizer, está inacabada, não vejo possibilidade de solução nos próximos anos para isso. Nós temos a transposição, que foi um erro, as pesquisas da Fundarte dizem isso, que não devia ter sido nem começado, mas que também não estão terminadas, porque não tem nem água no rio também para transpor com suficiência. Quer dizer, então, o interior tem sofrido, tem tido problemas sérios de fechamento de empresas, do comércio, do varejo. O número de empresas pela RAIS caiu bastante. Então, assim, o momento do ciclo de Pernambuco ainda é de tocar o fundo do poço. Pernambuco sempre teve o ciclo econômico com atraso no Brasil. Então, quando o Brasil, digamos que se 2018 for fechar com os 2,5, 3, Pernambuco deve ir para 3 e alguma coisa em 2019. Então, isso aí é meio que do histórico nosso, né? Agora, a gente falou um bocado, eu vou devolver uma coisa, já que ele me provocou, vou provocar o reitor. A gente falou um bocado sobre o ensino superior, mas o problema nosso do desemprego hoje está no jovem, que nem o ensino superior tem a possibilidade, que é um jovem que não conseguiu completar o ensino médio. Esse é o grande problema, porque ele não teve a formação completa suficiente para sobreviver a essas transformações que vêm pela frente.
A meta do PNE é que a gente consiga 30% dos jovens com ensino superior e talvez no interior do Nordeste a gente está falando aí em 8%, 10% dos jovens com ensino superior. Então esse é um desafio que a gente tem também. E é interessante a gente ver que os países que cresceram nos últimos anos, eles cresceram a partir de grandes investimentos na educação. A educação é que revoluciona tudo. Né, que consegue tirar uma Alemanha que estava completamente devastada na Segunda Guerra Mundial, se transformar novamente numa potência. A Coreia do Sul, de repente, né, tem vários exemplos de países aí que, a partir da educação, acabam com a crise do emprego. Mas, olha, tem aqui uma... Depois ele responde a você, Sim, tá certo, claro. Romani? Mas tem aqui uma questão que foi enviada pelo Edivan. Ele diz, meu nome é Edivan. A crise do desemprego não está ligada à política econômica financeira adotada pelo atual governo e pela situação política que o Brasil vive hoje. E aí não tem interrogação e eu fiquei em dúvida. É uma interrogação ou é uma afirmação? Independente do que seja, eu acho que vale um comentário. E aí eu passaria para você, Schneid, só que associando a uma outra coisa. Até que ponto a população ela está adormecida e deixando que tudo isso esteja sendo conduzido na instância do governo, na instância da classe política, na instância dos economistas? A população, de que forma ela pode se envolver mais para criar um novo caminho para uma situação de crise de emprego como essa que a gente está vivendo? Pois é, essa é uma questão importantíssima e já conversávamos aqui que as pessoas não estão na rua, né? Deveria estar brigando pelos postos de trabalho. Recentemente teve agora a tentativa de mudança na Previdência na Argentina e todo mundo foi para a rua, todo mundo foi brigar, porque é uma alteração significativa. E a gente teve a mais profunda alteração da legislação trabalhista e ninguém se movimentou. Ninguém foi para a rua questionar. A medida provisória caiu dia 23 e continua todo mundo sem ter noção do que vai acontecer. Então, realmente, a gente carece de educação. Acredito que o grande problema seja esse. A gente precisa de pessoas mais instruídas para saber até que ponto essa reforma vai influenciar na minha vida. Então, as pessoas não sabem isso. Né? Hoje em dia eu recebo várias ligações. Schneider, aconteceu isso pode, isso não pode. As pessoas não sabem nem o que pode, nem o que está previsto mais na lei. Então, realmente, é essa conscientização e por isso que os programas de televisão aberto, que não tem um cunho político, que nos permite falar sem travas, são muito importantes e têm que ser disseminados. E aqui pode falar. Aqui eu sei que pode falar, porque a gente precisa criar um mínimo de conscientização nas pessoas. As pessoas precisam ter noção de que essa reforma, e aqui eu não estou falando de posições políticas, foi muito negativa. Como eu falei no começo, direitos constitucionais foram feridos. E as pessoas não sabem sequer o que está na Constituição. Então, a gente fica falando, mas não alcança as pessoas. Acho que é um ponto Professor Paulo, o senhor está devendo a resposta dele, mas eu queria jogar uma outra aqui. Prefere responder mais rapidinha a dele para depois eu passar uma que tem aqui de Celso França? Tá. Então vá, né? Responda. Então, é que eu acho que essa questão que a Schneider coloca e a que a Romani coloca, é que assim, como essa ausência de educação no longo prazo, que ele reporta que o jovem que está no ensino médio não teve a formação adequada, faz com que seja um adulto pouco crítico que não está nas ruas. A gente poderia colocar nessa perspectiva, se a gente colocar de longo prazo. Se a gente imaginar, eu costumo dizer que só há 10 anos, e aí talvez os estudos futuros possam nos mostrar, ou seja, os estudos atuais que já fazem 10 anos, há 10 anos nós rompemos o que eu chamo de Tratado de Tordesilhas acadêmico, né? As universidades públicas foram em direção ao sertão. Por exemplo, em Pernambuco, isso é uma história que tem pouco mais de 10 anos, com o surgimento da Univasf, ali no Complexo Juazeiro e Petrolina e a área do sul do Piauí, mas a Universidade Federal de Pernambuco, junto com a Federal Rural de Pernambuco, elas vão ao encontro do Agreste do Sertão nos últimos 10 anos, né? E como essas unidades puderam ser ou podem ser molas propulsoras dos microsistemas de inovação, né? Os sistemas territoriais de inovação, trazendo formação e renda para essa população. E aí, como isso repercutir não só para os que estão no ensino superior, mas como fazer disso um vetor para os que estão no ensino médio e no ensino fundamental. Então,
No caso, por exemplo, do nosso centro acadêmico do Agreste, de Vitória também, nós temos formações de professores, que foi, por exemplo, uma formação delegada a autarquias municipais, que é uma espécie de fundação pública ligada às prefeituras, que formaram ao longo do tempo os professores. Isso foi assumido pelas universidades federais nesse eixo aí da interiorização, que a gente precisa ver o impacto. Hoje você anda pelo Nordeste todo, você tem as universidades. E agora, o desafio está como impactar nesse jovem de baixa renda que não tem formação para estar no mercado. Certo, então vamos introduzir essa colocação aqui de Celso França. Ele diz que o desemprego é fruto da péssima educação do nosso país e da falta de compromisso dos governantes. Como aceitar que alguém chegue a 25 anos sem um curso profissionalizante? Aí ele chama a atenção exatamente para essa formação profissionalizante. E cita alguns, saúde pública, higiene comunitária, associativismo, nutrição comunitária, poderiam ser usados pelo governo. Bom, aqui é um outro tipo, né, de empregabilidade, um outro tipo de ocupação, né, que ele traz, que vai em paralelo com o nível superior. Veja, mesmo essa pergunta que o Celso nos faz, que é um pouco do que o Romani nos provocou, no sentido de, por exemplo, os IFs também foram interiorizados nos últimos 10 anos. Não é? Ou seja, há 20 anos atrás, você tinha uma escola técnica federal de Pernambuco em Recife, ou seja, aqui na capital. Né? E sempre era uma formação destinada aos mais pobres. Nesta época, os meninos que tinham vulnerabilidade social sequer sonhavam entrar na universidade pública, porque a lei de cotas nas universidades públicas é de 2012. Mas mesmo essa rede de escolas técnicas era muito restrita, porque, digamos que a formação profissional, ela teria eu não diria menos importante, mas talvez uma complexidade menor do que você ter uma rede de universidades federais. Economista Luiz Henrique Romani, o que muito se fala é que o empreendedorismo pode ser uma fuga, pode ser uma saída. A gente até tocou um pouco nisso lá no começo do programa, né? Então, assim, empreendedorismo é realmente uma alternativa para uma crise de emprego ou é uma fuga, ou é um escape? Veja, a palavra empreendedorismo por si seria uma ajuda de resolver o problema. Agora, como é colocado muitas vezes, é um escape. Deixa eu qualificar melhor isso. Empreendedorismo é um termo em economia que a gente usa para inovação. O empreendedorismo pode ser feito dentro das empresas, por exemplo, não necessariamente com startups. Então, criar uma cultura dentro das empresas e os jovens serem formados também com uma visão empreendedora não significa que eu vou abrir um negócio. Que vai ser autônomo. Significa que eu vou ter capacidade de ficar sempre antenado e vendo coisas novas a serem feitas na minha empresa ou na empresa que eu trabalho. E não ser um robozinho que foi treinado daquele jeito e vai passar o resto da vida fazendo aquilo. Isso não existe mais. Então, o empreendedorismo ajuda nesse sentido. A universidade a formar empreendedores significa essa visão de mundo. Já, muitas vezes, o que é passado em discursos oficiais é o empreendedorismo do conta própria, como a gente viu no discurso do presidente, de que eu vou ser o serralheiro. Isso é um escapismo. Então, é usar um termo técnico da economia de uma maneira que não é completa, né? Não estou dizendo que está errado a pessoa abrir seu negócio, querer melhorar de vida e dar certo, isso vai dar certo, mas nem todas as pessoas têm as condições necessárias para ter um negócio, porque ter um negócio envolve gostar de assumir riscos, envolve saber gerir financeiramente a sua empresa, saber ter questões de contabilidade para você saber custos, formação de preços, saber vender, que é difícil demais. Então, abrir o próprio negócio, que uma questão de empreendedorismo, não é tão simples assim. E pode ser um ato suicida, se você não tiver completamente
preparado para isso? Pode ser um ato suicida, de você perder dinheiro? Sim. Agora, tem uma coisa que também é mal da nossa cultura. Em outras culturas, a pessoa falir, tentar de novo e falir, tentar de novo até dar certo, não é visto com maus olhos. No Brasil, a pessoa que vai à falência está fadada ao resto da vida mal. Não é assim. Ok, o tempo do programa está chegando ao final. Nós agradecemos a sua participação. Obrigada. Tá? Um recado aí final, ainda cabe. Ah, sim. Puxando a questão do empreendedorismo aqui que foi levantada, é importantíssimo hoje no mercado de trabalho o advogado que tenha todas essas características. E não para abrir o seu próprio negócio necessariamente, mas eu quero, trabalhando comigo, um advogado que seja empreendedor, que tenha visão de negócio. É aquela história da visão do dono. Ele não precisa ser o dono, mas ele tem que ter uma visão de dono e não simplesmente bater o cartão. Eu acho que esse é um diferencial. Considerações finais, eu acho que eu só acrescentaria nessa visão do Romani, dessa questão do empreendedorismo como a capacidade de ver o diferente, o novo, né? Ou seja, ligar isso à inovação, inclusive a questão do empreendedorismo social. Porque há muito que se fazer do ponto de vista do empreendedorismo social e que, às vezes, essa visão mais distorcida do que é ser um empreendedor desmerece isso, né? Ou seja, você empreender para melhorar a vida do planeta, as questões ambientais, a vida em sociedade. Eu acho que isso precisa ser valorizado esse lado também. Luiz Henrique Romani, muito obrigado pela participação. Estamos sempre disponíveis lá na Fundação. Então, obrigado a você também que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.